boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da primeira semana de Escola Austríaca de Ribeirão Preto. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos que compareceram. Bom, meu nome é Larissa, eu sou a atual presidente do CAIAPOS. O CAIAPOS é uma entidade estudantil da FEARP, voltada para o estudo e divulgação das ideias do liberalismo na Universidade de São Paulo. Nosso principal objetivo é inserir no seio do ambiente acadêmico uma visão de mundo segundo a qual a vida humana, as liberdades civis e econômicas e a propriedade privada sejam integralmente respeitadas. Esta Semana de Escola Austríaca vem ao encontro dessa proposta. É sabido que atualmente as universidades brasileiras alternam suas correntes de pensamento entre marxismo e keynesianismo, e que economistas de maior importância à ciência econômica como Karl Menger, Eugen von Bombawerk, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, todos integrantes da chamada Escola Austríaca, não são sequer mencionados. Ao realizarmos este evento, damos aos alunos de FEARP, assim como aos demais interessados da USP, de Ribeirão Preto e região, a oportunidade de entrar em contato com essa corrente de pensamento e ter uma visão mais holística e profunda dos problemas políticos e econômicos atuais. Gostaríamos, por isso, de agradecer àqueles sem cuja ajuda este evento jamais poderia ser realizado. Patrocinaram este evento o Instituto Ludwig von Mises Brasil, Instituto Friedrich Naumann pela Liberdade, Students for Liberty Brasil, Instituto ProLiber, Subway Avenida do Café, CNA Idiomas e Egal Intercâmbio. Antes de eu apresentar o palestrante de hoje, a gente começar, eu gostaria de dizer que também está rolando na página o sorteio de livros para hoje, e é só curtir a página e comentar dois amigos, e a gente vai sortear hoje mais 45 livros, então comentem. Bom, gostaria então de chamar ao palco o nosso aguardado palestrante. Ele é doutor em Economia, professor da USP na FEA de Ribeirão Preto e autor de Economia e Filosofia na Escola Austríaca. Peraí, não, gente, errei. Eu pulei uma linha, vou começar de novo. Ele é doutor em Economia, professor da USP na FEA de Ribeirão Preto e autor de Economia e Filosofia na Escola Austríaca e Metodologia do Pensamento Econômico, escrito em coautoria com o professor Barbieri. Seja bem-vindo, Ricardo Feijó. Então, boa tarde a todos. Essa é a minha apresentação de 45 minutos. Eu escolhi como tema esse título, né? Hayek versus Marx, uma comparação extemporânea. Na verdade, eu aproveitei essa apresentação para escrever um paper que acabou saindo maior do que eu tinha imaginado. Eu tenho um paper de 30 páginas, com 120 mil toques, acima do que as revistas normalmente limitam. E o mais importante dessa minha exposição é motivá-los a lerem o paper. Tá? Ele vai estar disponível no site do grupo CAIAPOS. Tá? Eu pretendo deixar também nos textos de discussão interna da FE. Portanto, é impossível em 45 minutos, digamos assim, abordar todos os aspectos que eu considero absolutamente relevantes, tá certo? Que são explorados nesse ensaio. Então eu vou fazer assim, eu vou dar uma pincelada, eu tenho um número grande de slides, tá? Eu não vou me deter muito em cada slide, eu vou dar uma pincelada nas principais ideias que eu, digamos assim, alinhavei, tá? Na construção deste ensaio. Primeiro, a ideia original de comparar Hayek versus Marx diretamente não é uma coisa tão usual. O mais comum, por exemplo, é a comparação entre Hayek e Keynes, que de fato eles foram parcialmente contemporâneos, digamos assim, parcialmente porque Hayek viveu quase 50 anos após a morte de Keynes. Então eles foram parcialmente contemporâneos e houve um debate mesmo direto entre eles. No caso de Karl Marx e Friedrich von Hayek, eles são autores de séculos distintos. Então, em parte, é como se Isaac Newton, no século XVII, voltasse à Terra e encontrasse Albert Einstein no século XX. Provavelmente Newton ficaria assombrado com algumas coisas da teoria de Einstein, né, e não compreenderia as bases daquela teoria. O diálogo seria quase que impossível. Nesse sentido, eu imagino que
Marx ficaria assombrado com alguns aspectos, né, da teoria de Hayek, a base científica da teoria de Hayek, que era desconhecida de Marx simplesmente porque não era conhecida no século XIX. A ciência estava muito atrasada no século XIX em relação aos desenvolvimentos do século XX. Então, deve-se levar em conta esse aspecto. Tá? São autores do século XIX que estão intimamente de séculos distintos, né? Um autor, Marx, no século XIX, Hayek, um autor do século XX, e que estão intimamente vinculados, tá certo, às tradições dos respectivos séculos. Então, o pensamento de Marx é um pensamento do século XIX, diria até um típico pensamento do século XIX, e o pensamento de Hayek é essencialmente uma visão do século XX. Então, tem essas diferenças. Não se pode olhar Marx, né, à luz, né, dos avanços científicos que ele próprio não pôde conhecer em vida, tá? E não se pode ver Hayek como um economista e um filósofo do século XIX. Esse é o primeiro aspecto. Então são visões bastante distintas. E existe muita diferença entre eles. Embora ambos sejam economistas, ambos tiveram uma formação com algumas semelhanças, se interessaram por direito, depois por filosofia, mas há uma diferença que é bom pontuar logo de início. É o fato de que Hayek se interessou pela ciência natural e pela biologia, desde cedo. Em 1920, ele desenvolve um estudo sobre o funcionamento da mente, inclusive antes de trabalhar com fomices, antes de se dedicar e crescer como economista profissional. Então, essa formação em ciência natural é marcante na trajetória de Hayek, e no caso de Marx, importa a influência da corrente de pensamento na Alemanha, muito forte, né, na passagem entre os séculos XVIII e o século XIX, que fez com que o próprio Marx reconhecesse que o pensamento filosófico alemão era mais desenvolvido da Europa, mais desenvolvido até do que, como ele diz, por exemplo, no livro A Sagrada Família, mais desenvolvido do que o pensamento na França e na Inglaterra, que eram dois países que eram mais avançados que a Alemanha nessa época. Né? Então, eu vou mostrar por que de fato o pensamento filosófico alemão era muito avançado, e Marx pôde se beneficiar de uma rica tradição. Certo? Então eu vou fazer assim, eu vou comentar a epistemologia, a visão da economia em Marx, depois em Hayek. Então o foco do meu debate é sobre questões de método de epistemologia. É interessante, já ocorreu um debate, por exemplo, nos anos 30, 1930, entre o próprio Hayek e seguidores de Marx, certo? Mas, inclusive, o Fábio tem um estudo muito interessante sobre isso, mas a temática aí é sobre a possibilidade do cálculo socialista, né, do planejamento socialista numa economia de mercado, ou a possibilidade de uma economia centralmente planejada que funcione de modo racional. Então, o debate aí era mais sobre a aplicação de modelos de equilíbrio geral, principalmente na linha Walrasiana e de Enrico Baroni, a aplicação desse tipo de modelo na gestão de uma economia centralizada. Então, o debate é outro. Aqui o debate é mais sobre epistemologia e método e visão de economia. Tá? Então, Marx tem essa tradição filosófica dos jovens hegelianos, ou dos jovens filósofos alemães, uma tradição muito forte com o pensamento romântico alemão, e a formação e a influência decisiva do filósofo Hegel. E o Hegel é a síntese, né, de uma tradição de pensamento, de filosofia muito forte na Alemanha, nas últimas décadas do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, que foi uma resposta, né, da filosofia ao desenvolvimento do iluminismo. O iluminismo que foi uma tradição muito forte na Europa, principalmente na Inglaterra e na França, e o iluminismo estabeleceu uma espécie de objetivação do mundo, tanto da natureza quanto do mundo humano, tá certo? Da sociedade e da natureza. Esse mundo foi visto como uma coisa objetiva, onde a ciência foi capaz de estabelecer leis. Você tem a construção do Newton, que é ainda do século XVII, mas teve uma profunda influência no século XVIII, uma visão mecanicista da natureza, onde os fenômenos estão relacionados por efeitos de causalidade, de causa e efeito, onde se pode
determinar as leis de funcionamento do mundo, né, com base na análise dos fenômenos, na análise das conexões dos fenômenos, etc. Então o mundo ficou muito explicado, digamos assim. E aí se percebeu que havia leis de funcionamento do mundo, do mundo natural. E com relação ao homem, as coisas que diz respeito ao ser humano, também se aplicou um esquema bastante, digamos assim, objetivo, ou objetivista, na análise do ser humano. Então autores como Condorcet, Bentham, o próprio David Hume, Helvétius, etc., eles fizeram um estudo do ser humano, certo? Com base nessa mecânica de paixões, digamos assim. Um estudo como se o ser humano pudesse ser compreendido assim como se compreende a natureza. E o pensamento e a tradição filosófica alemã dessa época foi exatamente se contrapor a isso. Esse movimento chamado Sturm und Drang, você pode traduzir como tempestade e ímpeto, era um movimento de jovens pensadores alemães, filósofos, autores literários, né, ligados ao movimento romântico, que procurava se contrapor a essa visão iluminista e conciliar os avanços da ciência, nessa visão do homem, com certas questões fundamentais. E eu vou situar as duas principais, que é a liberdade humana, a liberdade no sentido radical, e a expressão humana. O que quer dizer essa liberdade humana no sentido radical? É o homem autoconsciente, o homem autocentrado, né, capaz de se definir sem relação a uma ordem cósmica. Essa ordem inicialmente era a visão religiosa. O homem estaria inserido no mundo, ele tem um lugar nesse mundo, mas esse mundo foi concebido pelo Criador, né, e o homem se insere no mundo de significados, numa ordem cósmica. E ele era definido a partir dessa ordem. Né? O iluminismo passa a ter uma concepção no homem que se autodefine. Tá? O conceito do homem que se autodefine. Tá? E portanto, o homem adquire uma liberdade em relação a essa ordem externa, porque não existe essa ordem externa. O que existe no máximo é a moral, uma ordem moral, mas não uma ordem divina. Então o homem pôde assumir a sua liberdade diante dessa ordem apenas moral. E quem conferiu essa liberdade plena do homem só com base na moral foi o Kant, exatamente a filosofia moral de Kant. Porque em Kant é a vontade, né, que determina o comportamento humano, é a vontade racional. Então essa racionalidade, a vontade racional moral. Então essa moralidade interna que comanda a vontade dá ao homem a plena liberdade. Então a questão da liberdade fica resolvido por esse imperativo moral kantiano. Mas aí tem a questão que os jovens alemães colocam nessa época, que é a da expressividade humana. Porque assim, se a ciência avançou muito no estudo da natureza e também no estudo do homem, como é possível encarar o homem que não seja simplesmente de uma maneira objetivada? Como é possível resgatar o lado da expressão humana, esse expressivismo humano, essa expressão integral do homem? Tá? Deixa eu voltar aqui. Essa é a expressão integral humana. E o que significa essa expressão integral? Aqui tem diversas passagens, no paper está bem explicado de uma maneira técnica, né? Aqui eu falo, né? Expressão de subjetividade por seu próprio direito, uma realidade espiritual independente que por si só pode vir a realizar-se. Não, isso aqui é outra coisa. Bom, em suma, eu não sei exatamente a parte, mas o que é essa expressão? Né? É o homem ter a própria ideia individual, não a ideia absoluta. É o homem poder se expressar de acordo com a sua maneira de ser, a sua maneira de ver o mundo. Tá? A capacidade do homem de estabelecer valores por conta própria, tá? de construir um roteiro para a sua vida, de ter uma certa capacidade de imprimir um sentido à sua vida, né? De se ver agindo não apenas por forças cegas, mas ter comando sobre o seu próprio destino. Essa possibilidade de ter comando sobre o próprio destino que estaria nessa preocupação, que seria esta preocupação por expressão integral. Então a questão é como conciliar a liberdade com a expressão integral.
E a fórmula mais bem sucedida e mais avançada dessa filosofia se encontra em Hegel exatamente com a criação da ideia do espírito absoluto do Geist. Então o Geist é a fórmula hegeliana para conciliar isso. Porque assim, como que o homem pode se conciliar com a natureza? A única maneira é espiritualizar a natureza. Espiritualizando a natureza é a maneira do homem se conciliar com a natureza. Enquanto a natureza for vista apenas como algo movido por forças cegas, dificilmente o homem como objeto natural também não vai ser visto como movido por forças cegas. A maneira de se firmar a expressão humana é espiritualizar a natureza. Então essa natureza espiritualizada é a ideia do Geist. Tá? E essa forma é uma forma muito rica e é uma maneira de afirmar a liberdade plena e a expressão integral do homem, exatamente fazendo essa unidade entre homem e natureza, que já estava nos filósofos que antecederam a Hegel, como Fichte, Schelling, estavam na reflexão e caminhavam nessa direção, mas aí o Hegel ele conseguiu entender, conferir uma ontologia, essa unidade entre homem e natureza, na ideia do Geist. E a partir disso, ele desenvolve uma fenomenologia do espírito, que é a busca de estudar essa natureza, de estudar o espírito, essa natureza espiritual, estudar esse espírito. Inclusive buscando, identificando uma espécie de leis de transformação desse espírito. Uma teoria que explica a dinâmica da evolução desse espírito, o motor que conduz esse espírito, que é a aplicação da dialética hegeliana. Então a dialética hegeliana, que é a coisa de ver a essência e a aparência, não como aspectos separados da realidade, mas como polos da realidade, como polo, algo que tem relação, e além disso, nessa polaridade, ele vê um motor de transformação, que é aquela famosa e vazia fórmula, que não estudou Hegel a fundo, de tese, antítese e síntese. Então, essa busca de identificar a contradição, e a partir da contradição, o motor, a dinâmica, como se dá o desenvolvimento, como se dá o movimento, é típico da fórmula de Hegel. Tá? Mas a fórmula de Hegel estava no Geist, e esse é o método dialético. O que Marx faz? Marx segue a trajetória, por exemplo, de Feuerbach. Feuerbach aplicou a dialética no estudo da religião. O objeto, ele sai da filosofia e encontra o objeto. O objeto de estudo de aplicar o que seria a forma mais avançada, e talvez fosse a forma mais avançada da filosofia, num objeto fora da filosofia, no caso, o estudo da religião. O que faz Feuerbach? Ele mostra que a religião, no caso a religião cristã, de base católica, é uma crença alienada, e aí ele vai identificando a dialética dessa crença. E o Marx faz isso com a economia política clássica dos ingleses, para mostrar que há uma alienação no mundo da economia, e ele vai aplicar a dialética em vários aspectos para, de alguma maneira, desvendar uma característica dessa filosofia, que eu vou caracterizar daqui a pouco, é a pretensão epistemológica. Desvendar o que está... Então o que o Feuerbach fez? Ele mostrou que vários e vários séculos de crença religiosa, na verdade, era um exercício, era simplesmente uma ilusão. As pessoas estavam iludidas, a crença em Deus era uma ilusão. Ele aplicou isso para mostrar que aquele sistema de crenças era uma total ilusão, que era o indivíduo em uma relação dialética com ele mesmo. Né? O indivíduo é a imagem que ele projeta dele no estado perfeito, que ele se vê como um estado inalcançável, então tem um eu perfeito projetado, um self perfeito projetado que é Deus. Tem uma relação dialética dele com a projeção. Né? E tem várias outras dialéticas que vão ser identificadas. Então, por exemplo, a dialética da Santíssima Trindade. Então, Deus é todo-poderoso, mas é um ser que não se comunica com o homem. O Espírito Santo é o amor, mas não é um ser. Então, a união de um ser incomunicável com um amor que não é ser, seria a figura de Cristo, que é humano, portanto se comunica com o homem, se comunica com o próprio Deus, e é o que ama, é o que sente, é a paixão, é o que tem acesso, que compartilha o sentimento humano. Então é a síntese. Então, esse é o exemplo da síntese que faz o Feuerbach. E o Hayek vai fazer... Perdão, e o Keynes... Perdão, nem Hayek nem Keynes, estamos em Marx aí. E o Marx vai fazendo essa síntese na economia. Então, por exemplo, o conceito... Aí ele toma a economia política clássica, o conceito de valor. Tem um valor de uso e valor de troca, que para os clássicos é um paradoxo. Ele fala, não, são polos. O valor de uso é o aspecto da mercadoria para ser consumida. O valor de troca é o aspecto da mercadoria para ser trocada no mercado. Então, são dois polos.
E a síntese dele é o conceito de valor, que é a substância social. Ele vai lá e desenvolve toda uma teoria desse valor, valor-trabalho, né? E a partir daí para explicar mercadoria, mercados, depois o capital, depois a exploração, ele constrói todo um sistema econômico a partir disso. Outro exemplo de contradição, ele vê um motor na história, o que os marxistas chamam de marxismo histórico dialético. O próprio Marx e o Engels eu não vi se eles utilizaram, eu não achei esse nome na própria obra deles, por exemplo, na ideologia alemã. Mas vamos, como os marxistas, vamos chamar de marxismo de materialismo histórico dialético. Então ele vê a contradição entre o modo de, dentro de ele vê a economia de mercado como uma formação histórica, um modo de produção, e nesse modo de produção ele vê as forças econômicas, né, que são as forças produtivas, as forças econômicas, e ele vê as relações de produção, a maneira como as pessoas se organizam. Aí ele identifica logo uma tensão entre as forças produtivas e as relações de produção. Aí tem o antagonismo. Esse antagonismo, a síntese desse antagonismo é a transformação de um modo de produção para o outro. Seria a emergência de um comunismo que viria após, né? Então vai aplicando a dialética em vários aspectos da economia científica, como o Feuerbach fez com a teologia cristã católica. Vai explicar isso, né? Aqui estão os exemplos. Outra base da explicação de Marx, que vai aparecer também em Hayek, é o materialismo. O materialismo do Marx tem a ver com a tese de doutorado dele, que foi sobre dois filósofos gregos, Demócrito e Epicuro, e também tem do Feuerbach. Nas famosas teses contra Feuerbach, que é um capítulo, é um adendo que aparece no livro A Sagrada Família, nessa famosa tese do Feuerbach, a primeira tese ele critica o materialismo de Feuerbach, né? Por quê? Como que é o materialismo de Marx? Primeiro, o materialismo tanto de Marx quanto de Hayek é monista. O Descartes achava que tinha duas substâncias, substância que preenche todo mundo e uma substância só que preenche a mente. Ele era dualista. Esses caras eles são monistas. Então, a substância da matéria forma tudo. Tá? Então, o processo social, o próprio pensamento tem uma base material. Isso está em Marx, isso está em Hayek. Só que de maneira que tem até pontos de convergência, mas o fundamento científico é outro. Então, o que o Marx faz nessa crítica a Feuerbach, ele fala assim, olha, mas o conhecimento não é a contemplação, não é um objeto externo que é contemplado e a partir daí se gera conhecimento dele. Não, o conhecimento se dá com a atividade humana sensível, com a atividade humana prática. Ao atuar em sociedade, ao atuar na chamada sociedade civil, na esfera econômica, na esfera dos relacionamentos, no mundo do trabalho, o homem, ao agir, ele começa a pensar. Então ele formula o pensamento na atividade. Então é interessante, né? A matéria faz um ser vivo com necessidades, que é inteligente, esse ser vivo atua na sociedade, e atuando na sociedade ele é capaz de pensar o mundo. E aí ele usa o conceito de praxis, né? que tem um pouco de teoria, tem um pouco de pensamento prático, tá? Na ideia de praxis. Então essa é a síntese do materialismo de Marx. E o problema que se coloca para ele é como explicar a formação do conhecimento a partir da atividade prática, coisa que ele não explica. Ele não tem esse fundamento que o Hayek confere esse fundamento ao materialismo dele, porque ele explica o pensamento a partir da mente e a mente a partir do cérebro, base no cérebro. Então ele se opõe a Hegel, né? Nessa famosa frase, né? Que exemplifica, né? Ele diz que ele é materialista, o Hegel é idealista. O materialismo e o idealismo não é oposição. Porque, por exemplo, Hegel pode imaginar que o espírito finito, ou seja, os seres humanos, tem uma mente que essa mente surge a partir de uma atividade cerebral. E que haveria uma base material para o pensamento. Só que no caso de Hegel, ele tem a fórmula do Geist. Né? Embora o Geist não é um espírito divino, nada disso, porque o Geist é a cabeça das pessoas. O que cada um pensa. Mas essas pessoas têm uma propensão a viver em sociedade. Isso é fruto da reflexão dos jovens alemães, filósofos. É a busca da comunhão na vida em sociedade. Né? Então esse conhecimento ele é transmitido, ele é dialogado, tá certo? E aí forma uma espécie de um paradigma. Vamos pegar essa ideia do Kuhn, paradigma da ciência, que é o paradigma do pensamento da sociedade naquela época. E esse paradigma é o Geist. Mas aí tem as estruturas jurídicas, a linguagem, uma série de coisas, a forma de pensar, a filosofia das pessoas naquela época, né? Os sistemas filosóficos científicos formam aquele Geist.
mas que ele não é totalmente reduzido às mentes individuais dos espíritos finitos. Ele tem uma certa autonomia em relação ao espírito finito, tanto é que ele vai estudar essa fenomenologia e aplicar a dialética. O que o Marx faz é trazer essa dialética e buscar a aplicação dessa dialética na matéria. Inclusive, o último livro, provavelmente o último trabalho intelectual do Marx, foi um livro publicado no ano da morte dele, escrito por Engels, parceiro intelectual dele, de uma estatura inferior, mas parceiro intelectual dele, e o Marx participou ele viu as notas do livro do Engels e opinou, né? E tem algumas coisas de nota de rodapé que foi o próprio Marx que escreveu, que é o famoso A Dialética da Natureza, que eu li esse livro na época que eu era físico, um dos primeiros livros que eu li desses autores, A Dialética da Natureza. E eu estava revendo para escrever o artigo, até brinquei com o João, entrou na minha sala, que assim, esse livro é cheio de absurdos científicos, mesmo sabendo que ele foi escrito no século XIX. Não tem nada da revolução do eletromagnetismo, as teorias de campo, as teorias de Maxwell, James Clerk Maxwell, que revolucionou o pensamento físico do século XIX, ele não capta isso no livro dele. Ele fica com teorias antiquadas, achando que a galáxia é todo o universo, né? Que a nossa Via Láctea é o próprio universo, ou teorias geológicas ultrapassadas. Uma visão de ciência que era ultrapassada naquela mesma época. E isso foi uma forçação de barra para aplicar o pensamento dialético na matéria. Mas a gente sabe, a gente estudou física, vocês estudaram física no ensino médio, o movimento é natural. Você não precisa de força para ter movimento. Quem pensava isso era Aristóteles. Então não precisa ter a explicação do motor da matéria. Se um objeto não estiver em repouso, certo? Ele estará em movimento e a tendência dele é permanecer em movimento. Você não precisa impor uma força para o objeto manter em movimento. Não tem explicação do movimento na matéria. Mas essa questão da dialética, essa ferramenta da dialética, se aplicava no objeto do gás, na análise do gás. De uma maneira inapropriada, ele trouxe essa dialética para explicar a matéria, forçando. Né? E aí a consciência se forma a partir da atividade prática. E aí ele vai ver a dialética e vai ver o motor de transformação da história. Essa passagem, vamos ler uma passagem do Marx que aparece, eu acho que, no A Sagrada Família. Os homens que desenvolvem sua produção material e sua circulação material trocam também, ao trocar esta realidade, seu pensamento e os produtos do seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Tem uma beleza, né? Pega essa última frase. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Mas beleza, eu considero o Marx o maior escritor da história do pensamento econômico, como escritor. Mas a gente não está analisando ele como escritor, está analisando como cientista. O Fábio é até estranho, ele entra na minha sala, tem um monte de livro de Marx, pô, esses caras. É claro, o Fábio sempre defendeu também que o economista, ele pode ter uma inclinação liberal, mas ele tem que conhecer toda a teoria econômica, todo o pensamento econômico, ele não pode se limitar só aos autores da corrente liberal. Até para reforçar a sua crença liberal, fazendo a comparação com outros sistemas e perceber as graves deficiências de outras alternativas de pensamento. Fora a tragédia de aplicar aquelas ideias que deram muito erradas na prática. Então tem esse valor literário, mas tem uma fraqueza científica que eu quero chamar a atenção, certo? Então, a questão é o seguinte, o Geist era a fórmula que levaria a liberdade à expressão integral, no modelo, ou na fórmula, ou no modelo de Hegel. Bom, se não tem mais o Geist, e para Marx não tem essa coisa, isso é idealismo, se não tem mais o Geist, como se pode obter a liberdade plena e a expressão integral no homem? É fazendo a revolução. Ele achava que o comunismo é que traria isso. Por quê? Porque a economia de mercado, ele acha que o que ele chama de formação histórica, o modo de produção burguês, é uma vida alienada, como a vida do cristão. De forma que as pessoas, elas não se desenvolvem nessa vida. É o que eu chamo de explicação funcionalista. O Marx tem um funcionalismo. E um funcionalismo no sentido bastante radical. Que as pessoas, nesse modo de produção capitalista, elas não só não adquirem liberdade nem expressão, como elas não são ninguém, elas não são nem pessoas, não são sujeitos. São indivíduos. São funcionários de estruturas. São suportes de relações sociais. É simplesmente quem funciona é a estrutura. Tá? O ser humano é mera peça funcional de uma engrenagem, a sociedade, que opera segundo suas próprias leis. Então ele confere um tipo de explicação que é comum na biologia, ele traz para o campo social. Tá? E o funcionalismo de Marx tem uma série de problemas, e aqui eu retomo
o livro do Elster, do final da década de 80, que ele fala sobre o papel das explicações funcionalistas, sobre o papel do individualismo metodológico, e mostra que esse funcionalismo tem muitas falhas. Eu chamo a atenção, a primeira falha dele é que ele não é ontológico. Não é que o sujeito é determinado pela estrutura, é que não tem sujeito. Teria uma ontologia, não tem nem sujeito. Então, ele é o que o próprio Elster chama de paradigma funcionalista principal, não tem nem sujeito. Esse é o primeiro problema, apontado por Elster. E outro problema é que não tem mecanismo de retroalimentação. Porque o Elster acha que boas explicações funcionalistas, em ciências sociais, tem que identificar o mecanismo que o indivíduo age. A partir da ação dele tem as estruturas. As estruturas têm que reforçar o comportamento do indivíduo. Então tem um processo que você explica a criação das estruturas a partir da ação individual e como essas estruturas reforçam esse comportamento. O tipo de funcionalismo é uma explicação válida, inclusive o Hayek tem um pouco de funcionalismo, que é da tradição do iluminismo escocês. Quando o Adam Ferguson fala de consequências não intencionais da ação humana, não deixa de ser um tipo de funcionalismo. Aí teria que explicar como que essa ação humana reforça o comportamento, como as consequências da ação humana reforçam o comportamento da ação. Então, a mão invisível do mercado, o indivíduo age, o sujeito age visando o seu auto-interesse, e a partir disso gera um ótimo alocativo, um ótimo de riqueza na sociedade, como aparece na metáfora que o Smith usa apenas no capítulo 2 do livro 4 da de Riqueza das Nações, já tinha usado em outros escritos. Então isso reforça o comportamento individual, e tem que explicar o feedback, a retroalimentação que ocorre, que não está claro nem entre os autores liberais. Esse funcionalismo no sentido fraco, que já estava nos iluministas do século XVIII, aparece em Hayek. Só que o Hayek ele atende perfeitamente o critério de Elster de explicar o mecanismo de retroalimentação, que ele usa uma teoria de base psicológica para explicar isso. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, vamos lá, vou ter que andar mais rápido. Um aspecto que eu quero chamar a atenção são duas astúcias que aparecem no pensamento de Marx. A primeira é bem conhecida, é a astúcia da razão. É que o Hayek vai chamar de razão construtivista. A sociedade pode ser compreendida, eu tenho um modelo de equilíbrio geral, eu posso estabelecer qual é o vetor de preço de equilíbrio, então eu posso impor esse vetor para a sociedade. Então eu posso substituir o mercado por um conjunto de iluminados, de técnicos, de burocratas, que vão estabelecer como os mercados devem funcionar, como devem ser os preços, o que deve ser produzido. É a chamada razão construtivista. E eu acho que isso está em Marx, que é a astúcia da razão. Tá? Então ele acha que ele desvenda, que ele consegue desvendar, tá certo? Todos os problemas daquele tipo de sociedade e ter um projeto de uma sociedade alternativa, que é um projeto do comunismo. O comunismo não surgiria como consequência não intencional da ação humana, seria a partir da ação revolucionária. E aí tem uma certa tensão, porque o comunismo ele vem um pouco da dialética materialista aplicada na história, da própria tensão entre forças produtivas e relações de produção viria o comunismo, mas por outro lado ele é um ativista, ele não consegue conciliar muitas dessas coisas. O próprio Dessay chama a atenção, outro importante marxólogo, chama a atenção desse problema. Ou o professor Raymond Aron, grande sociólogo francês, um livro que eu utilizo muito no meu curso de Economia Política Clássica, ele também ele levanta essa questão. Até que ponto é necessário o ativismo se a própria lei da dialética levaria a essa transformação. Mas ele é um ativista. E esse ativismo vem por essa astúcia da razão. E eu chamo a atenção um termo que eu criei, que é a astúcia da epistemologia. Eu me debato muito com colegas que são simpáticos do sistema de Marx, que eles acham assim, olha, tudo o que vocês fazem é na superfície. Vocês conhecem só o mundo dos fenômenos, vocês são economistas vulgares, como Marx chamava os economistas clássicos. Pelo menos John Stuart Mill chamava de economista vulgar. Porque vocês ficam só nas relações aparentes. Vocês não conhecem os nexos ocultos dessa realidade. Né? Tem uma essência dessa realidade que deve ser investigada. E a essência da realidade não é um sistema, uma ordem espontânea, produtora de riqueza, etc. Não, a essência é uma dominação, uma opressão do ser humano, é a exploração e tudo que ocorre. Então é a astúcia epistemológica, né, que leva à astúcia da razão. Tá? Okay? Então tem várias partes que falam isso. E como parte dessa astúcia epistemológica, o Marx identifica essa inversão entre sujeito e objeto. Então o sujeito não são as pessoas, o sujeito são as mercadorias, é o fetichismo da mercadoria.
Né? A relação entre mercadorias se transforma em uma relação social. A relação social é uma relação entre coisas. Então começa a fazer a inversão entre sujeito e objeto. É a mesma inversão que foi a fazer a religião. Né? Não é o Deus adorado, é a imagem narcísica da pessoa projetada. Começa a fazer... O sujeito não é o crente. O sujeito não é Deus, o sujeito é o crente. O Deus é uma criação do crente, está na cabeça do crente. Mas quem age, quem constrói Deus é o Deus do Deus é o próprio crente que crê em Deus. Começa a fazer sistematicamente essa reversão entre sujeito e objeto. E aplica isso numa fórmula para entender a economia. Então, em suma, eu falei bastante de Marx. Na verdade, eu queria falar mais de Hayek. Eu vou, em 20 minutos, dentro do meu tempo, aproximadamente, fazer uma síntese da visão de Hayek. Tá? Eu falo assim, ele é individualista metodológico, okay, ontológico e subjetivista. Ok? Individualismo metodológico. Explica o sistema com base na ação humana, no comportamento humano, vamos colocar de maneira simplificada. O que é ontológico? Tem um ser humano livre e expressivo no sistema dele. Tem a liberdade humana. E o que é o subjetivismo? Ora, o economista tem que olhar o mundo, tá certo? Da conduta humana, do pensamento humano, como é que ele formula o plano de ação, como a gente percebe o mundo. Né? A percepção subjetiva da realidade é o ponto de partida da análise econômica. Então ele é, além de individualista metodológico, ele é subjetivista, né? Ele é individualista metodológico, ontológico e subjetivista. Tá? A questão é como conciliar esse individualismo com, por exemplo, o materialismo, que eu já antecipei que Hayek é materialismo. Tá? Ok? Então, e tem um outro aspecto que também é compatível com o individualismo metodológico, que é um certo funcionalismo. Porque tem instituições. O homem age em sociedade e tem instituições. Essas instituições surgem da ordem espontânea da sociedade. Essas instituições são consequências não intencionais da ação humana. Então tem essas instituições. Aí ele vai construir. E também tem a relação de Hayek com o Mises. Tá? Porque assim, o Mises tem a praxeologia, eu trabalhei na minha tese com o Mises também, tá certo? O Mises tem a praxeologia, que diz que toda ação humana é propositada. Eu também mostro que tem uma base, o individualismo metodológico de Hayek tem uma base em Mises, mas ele não fica só em Mises, ele fica também nos estudos em psicologia teórica que ele desenvolveu. Tá? E tem toda uma discussão das influências de Mises dentro da praxeologia. E tem as influências de Karl Menger, principalmente na ideia de ordem, na ideia de instituições orgânicas. Tá? Assim como tem o organismo vivo, certo? No campo da biologia, tem isso também na sociedade, associações de pessoas, regras, leis, elementos estruturais que atuam e interagem entre si como se fossem componentes de um organismo. Então tem essa ideia de ordem orgânica. Tá? E tem a ideia também que é possível intervenções deliberadas dessa ordem, mas não se pode comprometer a própria existência dessa ordem. Então essas intervenções, elas devem ser pontuais, elas devem ser pensadas. Por exemplo, você pega uma outra ordem, as línguas nacionais, a linguagem humana. Os gramáticos podem se reunir periodicamente e dizer que a crase saiu, que o acento agora mudou, mas ele não pode dizer, vamos introduzir o Esperanto, vamos abolir o português e todos terão que falar Esperanto. Isso não funciona. Mas não quer dizer que não se possa fazer mudanças pontuais. Então isso confunde uma perspectiva conservativa com uma conservadora. As mudanças podem ser feitas, mas as mudanças podem ser feitas com o conhecimento da realidade. E nessa realidade tem essas ordens espontâneas. O Hayek fala, numa passagem, que todo avanço na teoria econômica nos últimos 100 anos implicou um passo adiante na aplicação consistente do subjetivismo. O subjetivismo é importante. E no subjetivismo dele, as instituições sociais, elas coexistem. As instituições, elas geram normas sociais. E além das normas sociais, tem as regras neurológicas. Tem normas mais internas, que tem a ver com as normas sociais também. Tá? Para entender, agora já entrando no campo da biologia, para entender por que levou Hayek a voltar aos estudos de psicologia teórica, ele já tinha estudado isso antes da economia, certo? Aí ele volta, ele publica na década de 60 e 50 o que eu considero um dos mais interessantes livros do Hayek, que é o The Sensory Order. Esse foi um dos primeiros livros que eu li quando ainda estava na época do mestrado. Um livro muito interessante. Eu vou relacionar esse trabalho com um outro artigo muito interessante, que é a Economia e Conhecimento. Resumindo, aí tem várias coisas, eu estou com pouco tempo, né?
processo equilibrador, o conhecimento imperfeito, algumas questões que surgem, influências de Popper, o conceito de planos de ação. Tá? Bom, o que ele está dizendo é o seguinte: o agente age, vou fazer um resumo bem sintético, o agente age com base em informações subjetivas. Plano de ação, elementos subjetivos que compõem o plano de ação. O equilíbrio é a condição em que esses planos são compatíveis entre diversos agentes. Entre todos os agentes do mercado, se os planos são compatíveis, tem o equilíbrio. O que tem nos planos? Os preços observados, expectativas de preço e tudo que afeta a produção e a distribuição. As pessoas têm as informações e elas projetam, fazem expectativas. As expectativas são compatíveis, então é uma situação de equilíbrio. E tem algum papel dos dados externos, mas esses dados são filtrados, né? O que conta é a percepção desses dados. Ele fala, mesmo que haja compatibilidade, se houver uma mudança dos dados externos, alguns planos não se realizam. Alguns sacam que o plano não se realizará. Aí ele muda o plano subjetivo. Mudando o plano subjetivo, quebra a situação de equilíbrio anterior, de equilíbrio interpessoal e interplanos. Equilíbrio subjetivo. Então, o Hayek vai dizer assim, então deve estar acontecendo um processo de aprendizado. Se existe equilíbrio, veja, ele não está dizendo que existe. Que é outro tema que a gente vai tocar. Se a ordem espontânea é convergente, se a ordem espontânea tem propriedades estáveis, se ela é estável, certo? Isso é algo para o economista examinar. Ele não está pressupondo isso, está pressupondo o seguinte: se o conceito de equilíbrio tem alguma utilidade, então deve-se entender, deve-se examinar como os indivíduos aprendem no mercado de forma que o equilíbrio possa se estabelecer. Como que os dados externos afetam os dados subjetivos que são incorporados no plano de ação. E aí ele percebe que ele só pode responder essa questão desenvolvendo um estudo, voltando aos seus estudos de psicologia teórica. Tá? Então, ele tem um argumento contra a astúcia da razão, porque a ordem, tanto as ordens externas, a ordem de mercado, a ordem do sistema de direito, da linguagem, essas ordens não podem ser conhecidas totalmente para que se possa criá-las a partir de uma mente individual, de um legislador. Um legislador não pode fazer um sistema jurídico, tá? Um linguista ou um gramático não pode construir uma língua que realmente pegue. Não se tem compreensão dessa ordem. E tem uma outra ordem, além da ordem, da ordem de mercado, tem a própria ordem, que é a ordem mental. Tá? Você tem a ordem, que ele chama de ordem sensorial. Tem a ordem do cérebro, né? A ordem neurológica, e tem a ordem sensorial. Ele vai desenvolver estudos dessa ordem sensorial. Então, o primeiro aspecto, um aspecto importante, ele diz o seguinte: olha, tem conhecimento não articulado. A gente está acostumado ao conhecimento, só conhecimento enciclopédico, que possa ser formalizado, que possa ser transmitido em livros, etc. Mas tem conhecimentos que são não articulados. E uma boa parte do conhecimento que nos permite viver em sociedade, em vários aspectos, são conhecimentos não articulados, que são produzidos na mente, porque a mente é capaz de aprender de uma maneira que a gente mesmo não compreende, mas a gente se beneficia desse aprendizado. Tá? É o que ele chama de conhecimento não articulado. Esse conhecimento não articulado é muito importante. Olha, a mente, ela gera padrões que são regras neurológicas. E o indivíduo, quando age, ele segue esses padrões são muito eficientes no sentido do indivíduo sobreviver. Ele não sabe que está seguindo esse padrão é muito eficiente. Essas regras neurológicas interagem com as próprias normas sociais. Tá? E outra coisa, esse é um aspecto interessante, a epistemologia do Hayek é chamada de evolucionista. Já está no meu livro, eu já tinha chegado a essa conclusão. Por que é evolucionista? Porque a mente evolui. Então a minha mente é mais evoluída que a sua, João. Eu tenho a mente mais evoluída que a sua, cara, segundo Hayek. Assim como a nossa espécie é mais evoluída, talvez, que os sapiens mais primitivos. Ocorreu uma evolução. Porque além da evolução da espécie, tem a evolução da espécie. Certo? Você é mais evoluído que um ancestral que você teve, que é parente do macaco, esse macaco que fica aqui na árvore da fé. Não que você descenda do macaco, vocês têm ancestrais comuns. E a minha mente está mais evoluída que a sua. E a sua mente será mais evoluída quando você tiver a minha idade. Porque além da evolução das espécies, ocorre a evolução da mente desde que o indivíduo age, porque desde que o indivíduo nasce, porque o indivíduo nasce com cérebro, mas bebê não tem mente. Bom, tem uma discussão do espiritismo, vamos deixar fora a parte místico-religiosa, vamos ficar no plano científico. O bebê nasce com o cérebro, e o cérebro é a capacidade de ele construir uma mente. E como é que ele vai construir uma mente? Interagindo com os pais, com os tios, com os coleguinhas, na escolinha, com a professora, vai formando uma mente com base no cérebro, que é uma capacidade biológica de construir
uma mente. E aí tem toda uma explicação, no meu artigo está bastante detalhado, aqui eu não vou poder detalhar, obviamente, meu tempo já está acabando, né, que forma essa epistemologia, que explica várias questões de economia, dando uma base psicológica para ela, mas eu quero entrar na questão do materialismo. Porque assim, então tem a relação a mente e o cérebro. A mente pode ser explicada pelo cérebro, para Hayek? Pode. Mas é possível detalhar de que maneira a mente é condicionada pelo cérebro? Não. Que é muito complexa. E outra, tem uma série de feedbacks que ocorrem. Quer dizer, aí ele vai explicar, não vai dar tempo aqui. Então, por exemplo, tem um neurônio que é um impulso que está se propagando para ele e vira uma sensação. Como é que você traduz isso? Ele fala, não, é um feixe de impulsos. Aí você tem que levar em conta não a informação, isso no sensorial ele detalha bastante, não a informação específica do impulso, mas a de um feixe de impulsos, e a informação que está naquela região do cérebro depende do que está se processando em outra região do cérebro. De forma que toda a configuração cerebral é utilizada na tradução do que significa a informação de um impulso particular. Então significa que o micro depende do macro. E mais do que isso, fenômenos sensoriais dependem de outros fenômenos sensoriais. Então não dá para você estabelecer uma causalidade entre fenômenos sensoriais e fenômenos neurológicos direto. Então não dá para fazer esse reducionismo. Na prática ele não ocorre, pela complexidade da ordem mental. Veja que o reducionismo não ocorre em Marx, porque ele não é capaz de explicar como é que o pensamento surge da atividade prática, que ele não se propõe. Né? O Hayek se propõe a explicar isso e ele não chega no reducionismo, porque existe uma limitação da capacidade da mente de estabelecer, de se conhecer a si própria, de ter consciência de todo esse conhecimento não articulado. Tá? Então essa base do materialismo, o modelo de mente dele a gente chama de modelo conexionista, essa é a explicação básica. Bom, como o meu tempo já está praticamente acabando, eu vou, aqui estão todas eu faço uma comparação sistemática eu volto à comparação entre Marx e Hayek, os principais aspectos dessa comparação, eu já antecipei, tá? Inclusive eu estabeleço algumas convergências, né? ênfase na atividade prática. Convergiu, né? Interessante isso, né? Tem a praxis e tem o conhecimento que é formado a partir da mente. A mente, veja bem, se tivesse essa linha de pesquisa do Hayek, tem muito a ver com inteligência artificial. Tem um paper que eu li de um cara chamado Tempson, que é o cara que trabalha com inteligência artificial. Tem muito a ver não só com neuroeconomia, como com inteligência internacional. Qual que é o problema se você fazer um robô realmente inteligente? Que o robô teria que sair andando e teria que ter uma relação social com outros robôs. Nesse sentido, tem uma coisa de prática social. Então tem uma certa convergência. Mas no caso de Marx não tem uma teoria mental, tá certo, que explique isso. A ausência de reducionismo. Tá? Mas tem uma base científica em Hayek que explica por que não é possível reducionismo. E o materialismo acaba sendo inócuo, né? Então, veja bem, como é que... Vamos voltar para o indivíduo. Como é que o indivíduo metodológico de Hayek pode ser ontológico, então? Se o indivíduo tem um conhecimento não articulado, se o indivíduo é comandado por regras, etc. Porque pelo seguinte, a liberdade em Hayek é a liberdade com conhecimento limitado. Não é a liberdade de conhecimento perfeito. Porque ninguém tem conhecimento perfeito. É o indivíduo livre com conhecimento limitado. Então, se é um indivíduo livre com conhecimento limitado, o que caracteriza a liberdade individual? A experimentação, ele está aberto para a experimentação. Ele não tem a coerção interna, não, você vai ter que ir por esse caminho. O indivíduo ele vai passando por experimentos ao longo da vida que ele mesmo determina em que órgão que ele quer se meter, que experimento que ele quer ter. Então isso desenvolve a liberdade dele. Aí você fala, mas espera aí, o materialismo, o cérebro não podia explicar por que o indivíduo age de uma maneira? A ação não é propositada, como não é o cérebro? Aí que o Hayek vai dizer, mas como é que você consegue explicar isso? Como é que do cérebro você explica isso? É uma série de conhecimentos não articulados, uma série de mecanismos de feedback. Você não pode explicar isso. Então não pode explicar isso, então vamos trabalhar com a hipótese de liberdade. Essa hipótese é útil. Até porque tem uma base de subjetivismo. Quer dizer, o individualismo metodológico de Hayek é subjetivista. É o subjetivismo da análise dele que garante a liberdade. Embora existam regras, o próprio Wells diz que regra e ação racional não é incompatível, mas aqui tem as regras neurológicas. As regras neurológicas e a ação racional não é incompatível. Então tem uma visão de liberdade e desenvolvimento humano muito forte em Hayek, né?
Tem a liberdade, se tem essa liberdade porque se atua em conhecimento, conhecimento imperfeito, e tem a expressão, que é o indivíduo vivendo as suas experiências. No caso de Marx, liberdade e desenvolvimento humano ocorreria, já que ele tem um sistema funcionalista forte, ocorreria no momento que ele rompesse, tá certo? Aquele modo de produção capitalista, onde ele não é sujeito, ele é só indivíduo, só com a revolução. Só que ele está prometendo para o reino da liberdade uma utopia que depois de... faz 130 anos que Marx morreu, uma utopia que foi catastrófica. Os exemplos que a gente teve todo o século XX foram coisas catastróficas, porque na verdade ele não reconhece a liberdade humana. Ele não reconhece, ele constrói modelo. Ele pega aqueles indivíduos que na verdade são livres, porque vivem em ordem espontânea, e fala, esses caras não são livres, eu vou libertá-los com o comunismo. Mas na verdade é uma falácia, porque o comunismo é que é a prisão, tá? Porque eles não reconhecem. Então, como ele na verdade, assim, ele perdeu o Geist do Hegel e ficou perdidão. Né? Ele não tinha mais como reposicionar aquelas questões, que eram questões filosóficas centrais, e ele tentou resolver isso com uma utopia. Tá? Então essa comparação, finalmente para terminar, já acabou meu tempo já. Até eu faço uma brincadeira com uma pessoa muito querida, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, mas que infelizmente sou obrigado a chamá-lo de marxista, tá certo? Que é o Eleutério. Também o Fábio também é muito amigo dele, tá certo? Eu faço uma brincadeira, eu derrubo todos os argumentos do Eleutério nesse P, meio que me vingando dele, né? Certo? Bom, aí vem o Hayek, né? Um dos argumentos do Eleutério que eu quero chamar a atenção é o argumento de ruptura. É impossível provar que o sistema de livre mercado passa por momentos de ruptura. Não dá para provar isso. Isso é falácia. O Eleutério, que trabalhou com teorias de complexidade, usando modelos de simulação de complexidade, ele pensa que ele pega lá, faz um modelinho no computador de complexidade, decisões descentralizadas, e vê que tem situações de caos, de bifurcação, então você não pode provar que esse sistema da ordem espontânea, ele é estável. Mas então, primeira coisa é o seguinte, há outros sistemas que são relativamente estáveis. A linguagem é estável, o direito é estável, você pode tentar estabelecer algumas analogias. Mas a questão que se coloca é provar a ruptura, a instabilidade. Então, para quem coloca isso, o ônus da prova eu transfiro para o outro. Ele que tem que provar a ruptura. E como é que se prova isso? A maioria dos sistemas são economias mistas, para o bem ou para o mal. Então, você pega a crise de 2008, ou como tem a crise da década de 30. O Milton Friedman disse que foi um erro de qualidade da política monetária. Há vários estudos da crise de 2008 que foi erro do Fed da época do Alan Greenspan. Como é que você vai dizer que aquilo é um mercado ou se foi barbeiragem na condição da política no modelo relativamente intervencionista? É impossível provar isso, tá? Se é ciclo ou ruptura. Porque o Eleutério fala, se esse sistema não é estável, não adianta dizer que ele é estável. Tá? Como que você prova a instabilidade do sistema? Tá? Será que se verificam essa ruptura? Tá? Eu falo desses modelos computacionais e na conclusão, eu só queria terminar, se me permite me alugar um pouquinho, fazendo essa comparação que resume bastante. O que é o homem para Marx? O indivíduo sem autonomia não tem ontologia, certo? Tudo isso eu já estou sintetizando. O que é o homem para o Hayek? Complexo de experiências subjetivas única. Tem uma ontologia. Como é que é a atuação em sociedade? Funcionário do capital, funcionalista. Como é a atuação em sociedade de Hayek? O homem forma-se na experiência social. A própria mente dele é resultado da interação do meio social com o cérebro dele. Lógica da argumentação, usa dialética, raciocínio da lógica formal. O materialismo, dialético, aqui eu chamo de materialismo biológico. O reducionismo não explica, mas a redução passaria pela explicação da atividade humana pela matéria. Reducionismo, a complexidade e a ausência de causalidade unidimensional impede o reducionismo em Hayek. Legado da economia que se vincula, Davi Ricardo, aqui é Karl Mengel. Né? Outra coisa interessante é que Marx ele é um ricardiano. Agora, é um ricardiano, assim como se pode dizer que o Feuerbach é um cristão. Quando o Feuerbach inoculou, digamos assim, a dialética do cristianismo, ele explodiu. Quando o Marx inoculou a dialética da economia política, ele explodiu. Metodologia. É um funcionalismo metodológico não ontológico, funcionalismo que explica as estruturas sem depender do indivíduo. Aqui o individualismo metodológico, ontológico, subjetivista. Funcionalista, radical, as estruturas determinam a gente. Aqui um funcionalismo fraco, com as consequências não intencionais, mas tem um mecanismo de reforço. É que o Osso chama de boa explicação funcionalista. Natureza do sistema econômico é uma formação histórica, é o modo de produção burguês, aqui é o modo espontâneo. O papel das estruturas sociais, elas estão presentes, determinam o funcionamento do sistema.
E as estruturas sociais, para Hayek, geram normas sociais e regras neurológicas que atuam conjuntamente na escolha do agente. Não fica claro os feedbacks nas explicações de Marx, até porque o indivíduo desaparece dela, né? E é explícito na teoria da mente de Hayek. Aquisição do conhecimento pelo agente. Advém da atividade prática, da praxis, esse conceito um pouco nebuloso. Você não separa muito se é conhecimento prático, esse alta filosofia que surge da praxis, certo? E aqui pela experimentação com a natureza e com a sociedade, condicionada pela evolução do cérebro. Natureza do conhecimento do agente. Conhecimento alienado, inverte a relação sujeito-objeto. Aqui o conhecimento é subjetivo e é específico. É isso que é interessante, porque, por exemplo, quando você fala que o conhecimento tem a ver com a atividade social do Marx, mas não fica claro, parece que é conhecimento de classe, ou de categoria profissional que forma conhecimento. Para o Hayek, esse conhecimento ele é a impressão digital do indivíduo. Assim como o indivíduo tem a sua impressão digital, ele tem o seu cérebro, porque ele tem um conjunto de experiências. Tem a questão de que alguns cérebros são mais inteligentes que outros, são mais dotados do que o outro. Ele não entra nessa discussão. Tá? Mas mesmo um cérebro menos dotado, ele vai assimilando, de acordo com as suas experiências. Tá? Para terminar. Aquisição do conhecimento pelo investigador, usa a dialética para desvendar o fetichismo da mercadoria e do dinheiro. Aqui usa a lógica, experimentação, tratamento interdisciplinar, que é uma coisa importante. Tá? Então Hayek conversa com várias ciências, com a neuroeconomia, com a neuropsicologia, com os estudos de psicologia. Tá? É bastante interdisciplinar. Tá? Tem a astúcia da epistemologia e a astúcia da razão. Em Marx não existe em Hayek, pelo contrário. Não tem nenhuma teoria da mente de Marx, tem uma em Hayek, que inclusive um prêmio Nobel de Medicina citou Hayek na palestra dele, que é uma teoria da mente que não é só do Hayek, é outra pessoa, mas que a neuropsicologia aceita essa teoria dele. Tá? Sobre a liberdade humana, só no comunismo, a nível de experimentação atua como se fosse livre. Porque não é possível demonstrar como que a matéria condicionaria aquela ação. Então atua como se fosse livre. Como se fosse. Sobre a expressão integral do homem, só nas relações diretas uns com os outros. Que não teria o Estado. Né? Não seriam, muitos comunistas, os marxistas falam que não é aquele modelo, não é o Estado comunista. Seriam produtores autônomos independentes que se relacionam entre si diretamente. Mas eu penso, eles não vão gerar excedente? Não vão trocar no mercado? Então gerou mercadoria, capital, exploração, voltou para o capitalismo já. Né? É uma utopia, na verdade. Tá? Sobre a expressão integral do homem nas relações diretas uns com os outros, o mundo subjetivo único garante a expressividade. A expressão integral dos filósofos alemães. Tá? Qualidade literária da sua obra. Clássicos da literatura universal e mais científica. Como escritor, Marx é superior. Tá? Ele está entre os grandes autores literários, tá certo? Da literatura universal e da economia. E o Hayek, ele é um bom escritor. Ele é um bom escritor. Ele tem alguns livros que são best-sellers. Por exemplo, O Caminho da Liberdade é um best-seller. Ele vendeu milhões de exemplares e os leigos gostavam do livro dele. O Decência e Ordem que eu comentei, eu acho um livro muito bem escrito. Agora, o Direito, Legislação e Liberdade, eu acho um calhamaço meio árido. E ele tem muito paper científico. Muito mais do que livro, ele tem paper científico. E ele escreve muitas vezes na linguagem da ciência. A gente sabe que ele é paper científico. Não é exatamente a coisa mais saborosa do mundo, né? Porque no livro de literatura as possibilidades ali são muito maiores do ponto de vista artístico. Né? Na verdade, veja que eu não estou acabando com o cara, não leio. Não, ele é um artista. Existe um aspecto estético da obra de Marx. Tá? E o lado estético. E uma outra coisa também, para terminar, é que é uma maneira de fazer ciência, não apenas do século XIX, mas da Alemanha. Um cara chamado Bersed, que é um popstar, tem tudo que está na entrada das livrarias, ele fala disso, que é um estudo que mistura ciência com filosofia, que tem com arte, com literatura, que tem um apelo estético. Muito da obra do Marx tem esse apelo estético, mas do ponto de vista científico, eu acho que é uma obra muito deficiente. Tá? Eu acho que o trabalho do Hayek se mostra muito mais alinhado da concepção de ciência do século XX atual do que a obra de Marx, que é mais uma construção artística. É isso. Obrigado. Desculpa passar. Obrigada, professor Ricardo Feijó, pela palestra, foi excelente. Eu recebi algumas perguntinhas aqui e a primeira é a seguinte. Para o senhor,
O materialismo de Marx e o subjetivismo dos austríacos são totalmente antagônicos e inconciliáveis? Bom, eles são materialistas os dois, no sentido de materialismo ontológico. Né? Mas assim, ambos os materialismos são um pouco inócuos. Porque, por exemplo, a todos os efeitos, você pode partir no esquema de Hayek, você parte da mente como uma unidade de análise, tá certo? Dos fenômenos mentais, para explicar a economia. Isso é inócuo. O ponto principal é que eu acho que tem muito mais explicação científica no materialismo do Hayek do que no materialismo de Marx. Utilizar a dialética, essa coisa de dialética, veja que isso, vou fazer justiça, tem mais do Engels do que do Marx. Né? Aliás, eu ensino, o pessoal que está fazendo o curso de Economia Política Clássica comigo, tem muitos alunos aqui que estão fazendo esse curso, no meu curso eu falo, olha, tem o velho Marx e tem o jovem Marx. Né? O jovem Marx era muito filósofo, o velho Marx critica mais a economia, e o velho Engels é mais filósofo. Então, muito do que se imagina que é o materialismo dialético, são ideias do Engels que, do ponto de vista filosófico, elas são inferiores. E o próprio Raimundo Aron fala, não sei se o Marx compraria a filosofia de Hegel, que tem uma estatura inferior. Então, assim, esse tal de materialismo histórico é uma filosofia muito deficiente, não tem muita base científica. Então, nesse sentido, não tem comparação com o materialismo do Hayek. A segunda pergunta é: como a dialética e a praxeologia podem se relacionar? Eu acho que a dialética não tem como se relacionar. O esquema do Hayek, ele é compatível com ele é suplementar à praxeologia. Né? Então, por exemplo, um dos axiomas fundamentais da praxeologia, que é a ideia de ação, que implica comportamento propositado, não é incompatível. Na minha tese de doutorado, eu falava, olha, são epistemologias distintas, mas eu acho que faltou, até porque escrevi numa fase de menos maturidade da minha teoria, menos evoluído, meu cérebro estava menos evoluído, assim, há elementos que convergem, eles se suplementam, digamos assim. Tá? Então, a praxeologia é compatível com o sistema de Hayek. Agora, com relação à dialética, eu acho que só geraria uma mistificação. Né? Não funciona. Bom, a próxima pergunta que a gente recebeu foi: dada a brilhante análise feita pelo senhor sobre epistemologia, qual o senhor acha que é o papel do positivismo nas ciências sociais? Então, aí tem várias definições de positivismo. Né? Hayek, na formação dele, ele teve influência do positivismo lógico. Carnap, Maurice Schlick, né? Aqueles positivistas, o Ernest Mach teve uma influência muito importante em Hayek, como teve Schumpeter também. Tá? E tem também uma outra concepção do positivismo, que é aquele positivismo kantiano, né, do século XIX, que é mais uma coisa francesa, diferente desse positivismo chamado de positivismo lógico. Separar os tipos de positivismo, para depois a gente analisar. Os detratores de Hayek, os detratores do pensamento liberal, eles falam, olha, o pensamento hayekiano é um pensamento positivista, porque fica só na superfície, analisa só os fenômenos, certo? Que ocorrem, as relações, as conexões aparentes, e não chega a uma análise da essência e das polaridades que ocorrem no mundo. Então eles criam que seria uma caricatura do positivismo e põem o Hayek na característica do positivismo. O Hayek, na verdade, ele é um popperiano, né? Inclusive tem uma passagem, está no meu artigo, não tive tempo de explorar isso, ele fala, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia, em 84, tem a famosa passagem, né? Não podemos ser suficientemente gratos à contribuição do Popper, que era amigo pessoal do Hayek, né? Estabelecer o critério do falsacionismo, etc. E tem um outro assunto que eu explorei há muitos anos, que ele fala que a testabilidade, falsacionismo, não testabilidade, falsacionismo em economia é um pouco diferente em relação às ciências naturais, porque você tem que testar os padrões. Né? Eu trabalho muito nas minhas simulações com os padrões. Eu não posso fazer uma simulação numérica, é o meu campo de trabalho, para dizer qual é o resultado específico que aquela variável vai assumir, e caso a variável não assuma aquele resultado, eu estaria disposto a refutar a minha teoria. Não, é um padrão. Né? Então, por exemplo, na minha última simulação, eu estou garantindo que o consumo agregado tem um padrão heterocedástico. Se eu pegar uma série de consumo agregado de volatilidade constante ao longo do tempo, minha teoria está refutada, aí estaria refutada mesmo. Mas eu nunca tive esse resultado, infelizmente. Até que ponto é necessário para a compreensão de um pensamento econômico entender as bases filosóficas dos pensadores dessas correntes? Então, essa é uma questão que as pessoas de outras áreas falam, mas, pô, você quer ser economista, certo? Você tem que trabalhar com matemática, estatística, com modelos teóricos. Aí eu
nessa apresentação tem muito de filosofia e de psicologia. Qual que é a minha formação de psicologia e filosofia? Diletante, né? Porque eu tenho as minhas leituras fora do que eu sou obrigado a ler para as minhas pesquisas, a minha atividade diretamente profissional. Tem um certo diletantismo, eu gosto de ler filosofia. Agora mesmo eu estou lendo um livro de um cara chamado Charles Taylor, sobre Hegel, que é maravilhoso. Tem um pouco isso que essa coisa, essa interpretação do movimento romântico, dos jovens hegelianos, tem muito do Charles Taylor, isso deve muito a ele. Tá? Por exemplo, a interpretação da teoria neurológica do Hayek, tem um cara chamado Dempsey, mas tem outros que além de ter lido do Sensorial. Então você acaba enveredando para esses campos de uma maneira não estritamente profissional, digamos assim, né? Eu acho que tem um foco na formação de vocês, né, que faz parte do paradigma científico que vocês trabalham, certo? Mas, por exemplo, você tem uma motivação maior, né, não de ter uma atuação estritamente técnica como economista, mas de influenciar, que foi a palestra, foi a apresentação que você fez, de influenciar os destinos do país, da política. Eu acho que tem que partir para um estudo mais amplo mesmo, né? Tem que se meter com questões filosóficas e interdisciplinares, não tem jeito. Mas uma certa humildade, né? Olha, não sei se exatamente eu estou num nível profissional nessa formulação. Agora uma última perguntinha. Existe um diálogo entre o determinismo no comportamento humano e a liberdade? Então, acho que eu explorei um pouco essa relação do determinismo com a liberdade. Então, veja, se as estruturas sociais, né, as leis ou coisas mais abstratas, certo, condicionam o comportamento, como se pode dizer que o indivíduo é livre? Como é que se concilia isso com a liberdade humana? A fórmula do Hayek eu acho que é cristalina a respeito, né? Mas que é dizer o seguinte: que ser humano? Não é a liberdade de Deus que nós estamos discutindo, né? Que é onisciente, sabe tudo que está se passando. É a liberdade do indivíduo que tem as suas limitações de conhecimento e que tem também vantagens evolutivas, tá certo? Da espécie, da mente do indivíduo, que ele pode se valer de uma série de informações não articuladas, de conhecimento não articulado, que está na mente dele e que está nas instituições sociais. Então, veja, não há determinismo no sentido que você não pode demonstrar de uma maneira reducionista, né, a partir de uma teoria da mecânica quântica, digamos assim, como o indivíduo se comporta. Então não existe esse determinismo. Eu acho que ele rompe o determinismo exatamente por não aceitar esse reducionismo. Inclusive, todas as questões filosóficas, como você não pode exatamente, com base numa teoria neurológica, né, explicar a ação humana, você pode repor as outras questões neurológicas, as questões filosóficas tradicionais e resgatar Hegel, trazer Hegel. Porque assim, eu acho assim, se estuda muito Hegel e Marx. Eu não gosto de Hegel porque eu não gosto de Marx. Tá? Hegel é um filósofo inferior, vagabundo, que foi inspiração de Marx. Não, você pode jogar Marx fora e fica com Hegel. Eu acho que é um bom filósofo. E as questões que ele levantou, e que os jovens hegelianos levantaram na época dele, da liberdade radical, liberdade plena, da expressão humana integral, são questões bem interessantes. Eu recomendo a leitura do livro do Charles Taylor, que faz todo um estudo histórico dessa discussão filosófica. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas acredito que o professor vai estar à disposição para tirar outras dúvidas ali fora. Gostaria de agradecer a presença aqui hoje, foi uma honra recebê-lo. E também gostaria de agradecer a doação de 5 livros que ele escreveu, que é esse aqui, Economia e Filosofia na Escola Austríaca, que a gente vai estar sorteando na promoção que está rolando lá na página do Facebook. Então comentem, quem não comentou ainda. Muito obrigada, professor.